Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vos poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Quem ama mais, pode mais. Santa Escolástica. Um bom dia, dia 10 de fevereiro, na quinta semana do Tempo Comum. Hoje a Igreja celebra a festa de Santa Escolástica, uma santa mística. Um olhar sobre o coração, um olhar sobre a bondade, um olhar sobre a contemplação de Deus. Hoje a liturgia nos traz no Evangelho a advertência de Jesus. A lei, acima de qualquer coisa, mas o amor caminha juntamente com a lei. Papa Francisco exaltava que colocar a lei antes da relação com Deus não ajuda o caminho da fé. Deus está acima de qualquer coisa. Mas a lei de Deus, como nos de Jesus, não vem para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento, é uma lei que deve estar acima de qualquer tradição, qualquer olhar que os homens tenham colocado diante do transcorrer da história da humanidade. A lei de Deus acima de qualquer coisa. O amor de Deus acima da lei. Quando se vive o amor de Deus, a lei se torna suave. A prática da lei de Deus se torna constante, porque o homem vive segundo os parâmetros de Deus, segundo essa bondade de Deus no transcorrer da sua vida. Buscar a vivência da lei é buscar a vivência da santidade. O livro de Apocalipse, no número 14 e 12, diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, perseverar na lei, perseverar no mandamento de Deus, viver a fé em Jesus Cristo é que nos leva ao caminho da santidade. As leis, elas servem como parâmetro do caminhar da nossa vida. As leis são necessárias, mas a tradição não está acima da lei. A lei está acima da tradição. Vive-se as leis de Deus, o homem que carrega em seu coração a fé efetiva, a fé no amor, a fé na bondade, na gratuidade dessa presença de Deus no transcorrer da nossa vida. Jesus dizia: vos deixo 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso resume todos os outros mandamentos, porque os 10 mandamentos da lei de Deus nos trazem a nossa relação de amor com Deus e a nossa relação de amor para com os nossos irmãos. Aquele que ama, ama na profundidade. E o amor faz com que ele possa seguir efetivamente as leis de Deus. O que Deus nos coloca como uma peregrinação plena dos parâmetros que ele nos dá no transcorrer da nossa vida para que nós possamos viver moralmente, para que nós possamos viver uma relação com os outros, uma relação com Deus de forma profunda, de forma gratuita, de forma fundamentada na bondade. Santa Escolástica dizia que a coragem em sofrer muito ou sofrer pouco está sempre na proporção do amor.
Assim, viver o amor é a profundidade dessa presença de Deus, é a gratuidade desse amor de Deus. Na cruz, Deus nos mostra todo esse amor. Na cruz, Deus nos mostra que a lei efetiva a qual Ele nos coloca é essa lei da doação, que Ele realiza no alto da cruz por cada um de nós. E lembrando mais uma vez Santa Escolástica, como ela diz, um único olhar sobre a imagem do crucificado tira-me toda aflição e suaviza-me o sofrimento. Porque olhar o crucificado nos dá plena lei de Deus, que é a lei do amor, a lei da doação, a lei do servir, a lei da gratuidade, a lei da bondade, da misericórdia e da caridade. Bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.